Well, it's wonderful to be here for this, the first modular course in the history of the Confessional Baptist Seminary of Brazil. Bem, é maravilhoso estar aqui para esse primeiro módulo do seminário confessional aqui no Brasil. And I've been asked to introduce our partnership with you. E me pediram para que eu pudesse apresentar nossa parceria a vocês. As Covenant Baptist Theological Seminary is in partnership with this seminary to help you get started. Uma vez que o nosso seminário nos Estados Unidos, o Pactual, está em parceria com o seminário aqui no Brasil, para que vocês possam ter uma boa educação teológica. So I thought it would be a good thing Então eu achei que seria bom as we get to know each other a gente se conhecer um pouco and talk about our partnership, e falar a respeito da nossa parceria. that I take a few minutes and talk to you about what Covenant Baptist Theological Seminary is. Então eu gostaria de tomar alguns minutos para falar o que significa o Seminário Batista Pactual. So before I talk about our partnership, Então, antes de falar a respeito de nossa parceria, I want to give you a presentation that I often give to churches in the United States. eu gostaria de apresentar a vocês uma palestra que eu sempre dou às igrejas nos Estados Unidos, To introduce them to our ministry. para apresentar o nosso ministério a eles. And this introduction E essa introdução has for its theme theological education, the work of the church. tem como tema a educação teológica, o trabalho da igreja. And the basis of this presentation biblically is 2 Timothy 2, verses 1 and 2. E a base bíblica para essa apresentação se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versos 1 e versos de número 2. So I want to talk about its theological foundation in the Bible, Então eu gostaria de de falar sobre a fundamentação teológica na Bíblia and then its practical implementation at CBTS. e a implementação prática do seminário pactual aqui no Brasil. So first of all, let's talk about its theological foundation. Então, antes de mais nada, vamos falar a respeito da sua fundamentação teológica. And the classic text that speaks of its foundation biblically is 2 Timothy 2, verses 1 and 2. E o texto-chave que explica a respeito da fundamentação bíblica se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versos 1 e 2. And so Yvonne's going to read those two verses to you. Então, vamos ler os versos de número 1 e 2. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. This is the most pivotal and enlightening scriptural text Esse texto é o mais esclarecedor e fundamental addressing theological education explicitly. a respeito de educação teológica de maneira explícita. I want you to notice four things about it. Eu quero que você note 4 coisas a respeito disso. Notice, first of all, the spiritual commodity which this passage specifies. Gostaria que você percebesse os termos espirituais que essa passagem especifica. This passage is about grace. Esse texto é a respeito de graça. And I think Paul is thinking of the gospel or the doctrines of grace. E eu acredito que Paulo está pensando no evangelho aqui, ou nas doutrinas da graça. Why do I think that the word grace has that emphasis in this passage? Por que é que eu acredito que a palavra graça é a ênfase dessa passagem? The context. Por conta do contexto. Context is king in our interpretation of the Bible. O contexto é o rei da nossa interpretação bíblica. And the immediate context speaks of doctrine. E o contexto imediato fala a respeito dessa doutrina. Verse 2 speaks of the things which you heard from me. O verso de número 2 começa com o que ouviste de mim. What have they heard from Paul? E o que é que Timóteo ouviu de Paulo? The doctrine of grace. A doutrina da graça.
And then the near and surrounding context also emphasizes this. E o contexto próximo também enfatiza essa verdade. Look at chapter 1, verses 8 and 9. Vamos olhar para o capítulo de número 1, versos de número 8 e 9. Why don't you go ahead and read that? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. This is one of the strongest statements of the doctrines of grace in the Bible. Essa é uma das afirmações mais fortes em relação às doutrinas da graça presentes na Bíblia. And then in verse 12 of chapter 1, E aí no verso de número 12 do capítulo 1, there is a reference to the deposit. há uma referência acerca do depósito. And this may be also a reference to the doctrine which Paul preached. E essa também é uma referência à doutrina da qual Paulo prega. And then look at verse 13. E aí olha então o verso de número 13. Paul here again speaks of doctrine. Aqui de novo Paulo está falando acerca de doutrina. Retain the standard of sound words. Preserva o modelo das sãs palavras. And then look at the context following our passage. E olha então o contexto seguinte a essa passagem. Chapter 2, verses 8 and 9. Chapter 2. Verses 8 and 9. Capítulo 2, versos 8 e 9. Can I read it? Yes, please. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Once more, Paul's concern here Qual é a preocupação de Paulo aqui? is the true doctrine of Jesus Christ. É a pura doutrina do evangelho de Jesus Cristo. And he says of this doctrine that the Word of God is not imprisoned. Afinal de contas, ele diz que a palavra de Deus não está presa. And so, as we think of the spiritual commodity which this passage specifies, Bem, uma vez que nós já analisamos os termos espirituais que essa passagem aponta, it becomes clear that the spiritual commodity is the doctrine of grace which Paul preached. fica claro que a terminologia espiritual da qual Paulo enfatiza é o Evangelho. This was the heart of his message. Esse é o coração da mensagem dele. It was for this grace and this grace that Timothy was to be strong. É por conta dessa graça e dela só que Timóteo consegue se fortalecer. And furthermore, he was to be strong in this grace E além do que, ele precisa ser forte nessa graça. how? Como? By communicating it to other faithful men. Ele se fortalece nessa graça ao comunicá-la para outros homens fiéis e idôneos. But notice the second thing of which this passage tells us. E sabe o que mais essa passagem nos diz? In it there's not only a spiritual commodity, Não somente a respeito dessa terminologia espiritual, but there is a spiritual genealogy. mas também há uma genealogia espiritual implícita aqui. Notice the spiritual genealogy which these verses envision. Olhe só a genealogia espiritual que esse verso vislumbra. There are 4 generations of truth here. Existem 4 gerações da verdade aqui. You see them in the verses? Do you? Do you see them? Você as vê? First of all, there's the phrase, from me in the presence of many witnesses. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, existe o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas. There's the first generation. Aí está a primeira geração. And then he speaks to Timothy. E aí ele fala para Timóteo.
the things which you have heard. as coisas que você ouviu. There's the second generation. Essa é a segunda geração. And trust these to faithful men. E aí então confia elas a homens fiéis e idôneos. That's the third generation. Essa já é a terceira geração. And then who will be able to teach others also? E aí quem é que vai ensinar os subsequentes? That's the fourth generation. Essa já é a quarta geração. So do you see the four generations of truth? Então você consegue ver as 4 gerações da verdade. Paul, Paulo, Timothy, Timóteo, faithful men, homens fiéis, idôneos. others also. E os subsequentes também. Well, do you see then that Paul is concerned for his spiritual great-grandchildren? Então você observa que a preocupação de Paulo são seus tataranetos espirituais. I'm concerned for my grandchildren. Eu me preocupo com os meus netos. I pray for them regularly. Eu oro por eles com uma certa frequência. I have 15 of them, Eu tenho 15 netos, but I don't have any great-grandchildren yet. mas eu ainda não tenho tataranetos. But Paul here is thinking of his spiritual great-grandchildren. Mas Paulo já está pensando nos seus tataranetos espirituais. What do we learn from this? O que é que a gente consegue aprender aqui? Well, first of all, see how important this is for the apostle. Bem, primeiro de tudo, veja o quanto isso é importante para o apóstolo Paulo. You know what 2 Timothy is. Você sabe que 2 Timóteo It's Paul's last will and testament. é o testamento de Paulo, a sua última vontade. These are his dying wishes. São seus desejos antes de morrer. We won't turn there, Nós vamos para lá agora. but 2 Timothy 4, 1 to 8. Sorry? 2 Timothy 4, 1 to 8. Do you want me to read it? No, I don't. Vamos para 2 Timóteo, capítulo de número 4, Speaks of his dying wishes. que fala a respeito da sua última vontade. Tells us what he's thinking about as he says, I've fought a good fight. I have finished my course. O capítulo 4 nos relata o que é que passa em sua mente quando ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. And what is he thinking about? E o que é que passa na mente dele? He's thinking about the passing down of truth to his spiritual Ele great-grandchildren. está pensando a respeito de passar o bastão da verdade para os seus tataranetos espirituais. What a man thinks of O que é que um homem pensa and speaks e of fala on his dying bed. antes de no leito de morte? O que é que ele pensa e fala? This is what is most important to him. Isso é o que há de mais importante para ele. And what Paul is speaking of and thinking of here O que é que Paulo está pensando aqui, falando aqui? is the faithful passing down of truth to his spiritual great-grandchildren. Está pensando em passar fielmente o bastão da verdade para os seus tataranetos espirituais. But also see from this Mas também perceba that this work is not restricted to the extraordinary early days of the Christian church. que esse passar de bastão não está restrito apenas à era extraordinariamente épica da igreja primitiva. 4 generations 4 gerações. takes us far beyond the limits of the apostolic age. Ainda assim é muito além dos limites da geração apostólica. So this matter of the passing down of truth Então, esse passar de bastão da verdade is not something peculiar to the apostolic age. não é algo particular à era apostólica. It's not like the miraculous gifts that passed away with the passing of the apostles. Não é como os dons miraculosos que cessaram na época dos apóstolos. No, this is a work that is to go on throughout the entire history of the church. Não, esse é um trabalho que deve ir e avançar por toda a história da igreja. And then see the special company which are the focus of Paul's concern. Então perceba a companhia especial que é o foco da atenção de Paulo. Who are to be taught? Sorry? Who are to be taught? Who are to be taught? Yeah, who are to be taught the truth? Quem falará a respeito da verdade? To whom is this truth to be passed on to? Para quem essa verdade deve ser passada? Paul has a particular group of Christians in mind.
Paulo tem um grupo particular de cristãos em mente, those called to the ministry. aqueles chamados para o ministério. You see how he speaks of them here. Você vê como ele fala a respeito deles aqui. Faithful men, Homens fiéis, able to teach others also. aptos a ensinar outros. And that brings us to a thing that we need to see in our text. Então, isso nos leva a um terceiro ponto que precisamos apreciar nesse texto. The spiritual commodity, Nós vimos a terminologia espiritual, the spiritual genealogy, nós vimos a genealogia espiritual, and then the spiritual specialty which they require. e agora nós vamos ver a especialidade espiritual que se requer deles. I hope you've already concluded this. Eu espero que vocês já tenham concluído qual é. The instruction of which Paul is speaking here A instrução a qual Paulo está pontuando aqui is not the general instruction to be given to all disciples, não é instrução geral que deve ser dada a todos os discípulos de Jesus. all disciples are to be taught, Claro que todos os discípulos de Jesus devem ser ensinados. as the Great Commission requires, A grande comissão, por exemplo, requer isso. but this is not that instruction. Mas aqui nesse texto não é esse tipo de instrução de que se trata. It is instruction to be given to faithful men who will be able to teach others also. Observe que é uma instrução específica a ser dada para homens que possam ensinar a outros. Those to be taught are the next generation of Christian pastors and teachers. E esses a serem ensinados é a próxima geração de pastores e mestres. Now, does this make sense to you? Isso faz sentido para vocês? Special students Alunos especiais require special instruction. requerem instruções especiais. Since a kind of special instruction is in view, Sorry? since a kind of special instruction is in view, Sorry? Tá. Já que uma instrução especial está em vista aqui no texto, then also a special set of instructors may be in view. então uma série de instrutores especiais também precisa estar em vista. Now, every pastor is called to fulfill the Great Commission, Todo pastor é chamado para cumprir a grande comissão. and its demand that the disciples of Christ be taught all things which he commanded. Sorry? Every pastor is called to teach the disciples of Christ. Todos os pastores são chamados a ensinar os discípulos de Jesus. But as Christians have different gifts, Mas assim como os cristãos têm dons diferentes, so also Christian pastors may have different gifts. os pastores também têm dons diferentes. And therefore, the work of theological education Então, portanto, o labor do trabalho teológico, may fall on some pastors more than others. alguns pastores podem ter mais aptidão para isso do que outros. And that brings us to a fourth thing we see in the text. E isso levanta um quarto ponto que vemos nesse texto: The spiritual entity which they assume. a entidade espiritual que eles se responsabilizam. Paul does not tell Timothy to found Ephesus Bible Seminary independent of the church. Paulo não pede para que Timóteo abra o seminário bíblico de Éfeso, independente da igreja. The church is and remains what Paul called it in 1 Timothy 3, A igreja continua sendo aquilo que Paulo a chamou em 1 Timóteo capítulo de número 3, the pillar and support of the truth. a coluna e baluarte da verdade. Theological education A educação teológica ought to take place under the authority of the churches of Christ, deve ser feita debaixo da autoridade das igrejas de Cristo. and not as an independent operation. Não é uma operação independente. And so all of that brings me Então tudo isso me leva
those four things that we see in our text a concluir essas 4 coisas que vimos no texto and that lay the theological foundation for the work of CBTS e dar estrutura para o trabalho teológico que nós estamos promulgando em nosso seminário. the fact that we've seen that it's a biblical work which we're commanded to do, O fato de nós vermos que há um trabalho teológico que deve ser feito, que nos é comandado a fazer, brings me to explain practically how we do that. me leva também a explicar para vocês de maneira prática como nós executamos isso. So this is Roman numeral 2. It's Roman numeral 2. It's practical implementation. Então, ponto número 2 é a implementação prática. So first of all, let me share with you the stated vision of CBTS. Então, antes de mais nada, deixe eu falar para vocês a visão do nosso seminário. Our vision is to see the Church of the Lord Jesus Christ A nossa visão é ver a igreja do Senhor Jesus Cristo strengthened and expanded worldwide fortalecida e expandida ao redor do mundo, to the end that Christ would be known, loved, and exalted. para que no final Cristo possa ser conhecido, amado e exaltado. That's it. That's our vision. Essa é a nossa visão. What's our mission? Qual é a nossa missão, então? Here's our specified mission. Aqui há uma missão bem específica. Our mission is to help the church A nossa missão é ajudar a igreja to prepare men to undertake the full range of pastoral responsibilities. A nossa missão, portanto, é ajudar a igreja a preparar homens que se responsabilizem por toda a gama de trabalhos pastorais Which they will face in serving Christ and His kingdom, que eles enfrentarão ao servir Cristo e o seu reino, and to equip Christians for effective service in the church. e equipar cristãos para fazerem um trabalho efetivo na igreja. So we do this work by providing rigorous academic training Então nós providenciamos isso ao promover treinamento acadêmico rigoroso and also by facilitating extensive pastoral mentoring e ao também prover mentoria pastoral extensiva of these men in their churches. para esses homens em suas respectivas igrejas. And then I want to say something about our confessional foundation. E eu gostaria também de falar a respeito da nossa fundação confessional. The theological instruction A instrução teológica must be Bible saturated, deve ser saturada da Bíblia, gospel centered, centrada no Evangelho, confessionally grounded, enraizada na sua confessionalidade and led by godly, experienced, reformed pastors and scholars. e liderada por pastores reformados, experientes e piedosos, que são também teólogos. CBTS is committed to the 1689 Baptist Confession of Faith, O nosso seminário Batista Pactual está comprometido com a Confissão Batista de Fé de 1869, as the best and most wholesome summary of the truth of God's Word. como a melhor e mais robusto resumo das verdades da palavra de Deus. And our commitment to our students is this: E o nosso comprometimento com os nossos alunos é esse. they will be taught what is consistent with that confession of faith in all of their classes. Eles vão ser ensinados no que diz a nossa confissão de fé em todas as aulas. But then let me tell you something about our formal administration. Eu também gostaria de pontuar a respeito da nossa administração formal. The seminary has two authorities. O seminário tem 2 autoridades. It has dual ecclesiastical authorities. Tem 2 autoridades eclesiásticas. We are governed by a board of directors representing 1689 churches, Nós somos governados por um grupo de diretores representando as igrejas confessionais de 1869. each of these men must hold the 1689 themselves,
Todos esses homens confessam a confissão de 1869. And they must be a member of a church that holds the 1689. E ele precisa obrigatoriamente ser membro de uma igreja que também faz essa profissão de fé, de 1869. That's our first authority. But we have a second authority. 1689, desculpa. We also are hosted by a local church that holds the 1689. Nós também somos dirigidos por uma igreja local que confessa a de 1689. And our host church now is Grace Reformed Baptist Church. E essa igreja é a Grace Reformed Baptist Church of Owensboro, Kentucky. But now let me tell you something about the varied education that we offer. Agora deixe-me falar a respeito da educação de qualidade que nós oferecemos. We offer both residential and distance education. Vocês precisam saber que a gente oferece educação à distância e presencial. And we do that through a variety of mechanisms. Nós fazemos isso através de mecanismos variados. We offer live semester-length classes in Owensboro, Nós temos semestres presenciais em Owensboro. live concentrated modular courses in Owensboro, Nós também temos módulos concentrados em cursos modulares concentrados em Owensboro, 3 times a year. que acontecem 3 vezes por ano. Then we offer live streamed courses taken through Zoom. E também nós oferecemos cursos de transmissão ao vivo pelo Zoom. All of our courses in the biblical languages are offered in that way. Todos os nossos cursos de línguas bíblicas também são oferecidos da mesma maneira. And then we also offer video recorded online courses through CBTS Pathway. E também através da nossa plataforma nós oferecemos cursos online do nosso seminário. But then I want to say something about our enlarging population of students. Agora eu gostaria de falar a respeito do nosso número cada vez maior de alunos. We have seen an amazing growth in the number of our active students over the last several years. Nos últimos anos nós temos visto um aumento gradual dos nossos alunos. I report on this every year to our board in June, Eu reportei para o nosso grupo de diretores em junho. and we had 82 students in June of 2018, Nós tínhamos 82 alunos em junho de 2018. and then we had grown to 122 students in 2019, E aí, em 2019, em junho, nós tivemos 122 alunos. and then by June of 2020 we had 223 active students. E aí, em junho de 2020, nós tivemos 223 alunos ativos. And this last June of 2021 we had 284 active students. E nesse último junho de 2021, nós tivemos 284 alunos ativos. And right now, as of the middle of November, we have about 300 students. E agora, em novembro, bem no mês de novembro, nós temos 300 alunos. Now, this does not include you. E não inclui vocês, tá? Isso não inclui vocês, esses dados. This is only the students that study with CBTS proper in the United States. Esse é só os alunos que estudam no nosso seminário pactual nos Estados Unidos. But let me talk about you Mas vamos falar de vocês and our other affiliate seminaries. e nossos outros seminários afiliados. We administer theological education with 5 affiliates in South America. Nós temos ensinado teologia em 5 seminários afiliados na América do Sul. In Bogotá, Colombia, Em Bogotá, na Colômbia, with the Teológica Bautista Facultad. nós temos a Bautista Faculdade. This is where I first met Senor Jorge. Aí foi que eu conheci o Jorge. And out of Bogotá grew in Ecuador, E aí de Bogotá nós fomos para o Equador, the Confessional Baptist Seminary of Ecuador. o Seminário Batista Confessional do Equador. And out of that grew the Confessional Baptist Seminary of Cuba. E aí então nós também fundamos o Seminário Batista Confessional de Cuba. And then just this spring we began another branch of the Faculty of Baptist Theology in Colombia.
E aí começamos a Faculdade Batista Teológica na Cartagena? Cartagena. Em Cartagena, nesse último verão. And now we are here in Brazil. E agora nós estamos aqui no Brasil. Now, these affiliates have approximately 300 students in addition to our U.S. students. E agora, somando com os nossos alunos nos Estados Unidos, esses afiliados têm também mais 300 alunos. So between our affiliates and our original programs, Então, entre os nossos programas originais e os afiliados, we have now about 600 students. nós temos por volta de 600 alunos. Let me say something now about pastoral mentoring. Agora quero falar sobre mentoria pastoral com vocês. In accordance with 2 Timothy 2:2, De acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2, we are convinced that it's the duty of pastors to train men for the gospel ministry. nós estamos convencidos que é obrigação dos pastores treinarem homens para a obra do Evangelho. CBTS does not replace the pastor mentor. Eu quero deixar claro que o nosso seminário não substitui a mentoria pastoral, But seeks to help him prepare men who Mas- love our Lord. mas ajuda aos pastores a preparar os homens que amam nosso Senhor, To become faithful shepherds of his sheep. para serem pastores fiéis do rebanho de Deus. And we are committed in our U.S. programs Nós estamos comprometidos no nosso programa nos Estados Unidos that each student who is in a pastoral track, que se o lose his pastoral track, who's studying to be a pastor, que o nosso aluno que estuda para ser um pastor will have the benefits of a seasoned minister of the gospel investing personally in his life and ministry. vai ser abençoado com uma temporada efetiva de investimento espiritual personalizado. But then let me speak of completed accreditation. Mas eu gostaria de falar a respeito também de completar os créditos acadêmicos, a acreditação. We have completed the lengthy accreditation process Nós acabamos de concluir uma acreditação, uma avaliação with the Association of Reformed Theological Schools. da Associação Teológica de Escolas de Faculdades Reformadas. And we are accredited by that organization in October of 2019. E nós fomos autorizados por essa nobre instituição em outubro de 2019. We are also supported. I want also to speak about developing provision. Como é que se desenvolve a provisão? How is CBTS supported? Como é que o nosso seminário ele é mantido? We are supported by interested individuals, Bom, basicamente somos apoiados por indivíduos interessados, partnering churches, igrejas parceiras and student fees. e as mensalidades estudantis. But no seminary in the world Mas nenhum seminário do mundo is completely supported by the fees of their students. é completamente mantido pelas mensalidades estudantis. That is why if you're a wealthy man and you want to give money to CBTS to help students, you can talk to me later. É por isso que se você é um homem que tem recursos financeiros, você precisa doar para o seminário poder manter outros alunos. We are very thankful for those who have a heart for this ministry. E nós somos muito gratos a todos aqueles que acreditam na nossa proposta. But then I want to talk about our various programs. Agora eu gostaria de falar a respeito dos nossos programas mais variados. Now here I'm not talking about our program in South America. E That's aqui different. agora eu não estou falando do nosso programa na América do Sul, tá? But in CBTS proper, our English program, Mas o nosso programa em inglês, we have 4 master's programs. nós temos 4 programas de mestrado. And if a student doesn't have a bachelor's degree, E se o aluno não tem um bacharelado, por exemplo, they may take that program as a diploma program. ele pode também fazer esse curso para receber o diploma. Well, we can't give master's degrees to those without bachelor's degrees. Mas nós não podemos dar o título de mestrado para aqueles que não têm nem sequer o bacharelado. Our chief and most important degree program
O nosso carro-chefe, o programa principal, is the Master of Divinity program. é o Mestre em Divindade. This is our normative pastoral tract decree. Esse é o nosso programa para os pastores de maneira geral And consists of 98 credit hours. e consiste de 98 horas de crédito. We also have a shorter pastoral tract program Nós também temos um programa menor, com menos horas para os pastores, called the Master of Arts in Pastoral Studies. chamado Mestre nas Artes de Estudos Pastorais. As I said, it's shorter and consists of about 35 credit hours. Como eu disse, é um programa menor e consiste apenas de 35 horas crédito. Then we also have the Master of Arts in Theological Studies. E aí nós temos o Mestre em Artes em Estudos Teológicos. This is about a 46 credit hour Esse já program. é um programa de 46 horas. And this is not a pastoral tract program. Não é um curso pastoral So it's open to both men and women. e, portanto, por essa característica, ele é aberto para homens e mulheres. Any serious Christian that wants to deepen his understanding of the Word of God. Para cristãos sérios que querem se aprofundar no seu entendimento da palavra de Deus. And then we have one other program. E aí temos um outro programa também. This is called the Master of Arts in Reformed Baptist Studies. É o Mestre em Artes em Estudos Reformados Batistas, ou Estudos Batistas Reformados. And this is a 30 credit hour program. Esse é um programa de 30 horas crédito. And it's especially intended for those who already have studied for the ministry. E ele é para aqueles que pretendem, que acreditam ter o chamado para o ministério, pastores de linha batista. But not in a Reformed Baptist environment. Para pastores que não estão no ambiente reformado, eles podem fazer esse curso para entenderem melhor as doutrinas da reforma. And this is to help them adjust their understanding of Scripture to Reformed Baptist theology. Eles vão começar a entender a escritura do ponto de vista teológico batista reformado. Well, now, I want to come to you, Mas agora eu gostaria de falar de vocês, to CBTS Brazil, para o nosso seminário afiliado aqui no Brasil, or the Confessional Baptist Seminary of Brazil. Seminário Confessional Batista aqui do Brasil. First of all, let me say, Antes de mais nada, deixe-me dizer, welcome to the CBTS family of seminaries. bem-vindos ao nosso seminário. What are we going to be doing here? O que é que nós vamos fazer aqui? We're going to be offering the 14 modular courses, Nós vamos oferecer os 14 cursos modulares, which we call our Master of Arts in Reformed Baptist que Theology. nós chamamos em Mestre nas Artes de Teologia Reformada Batista. And here's one of the things that we offer our South American students. E aqui é uma das coisas que nós oferecemos aos nossos alunos sul-americanos. You may transfer the credits you earn here in Brazil Você pode transferir os créditos que você conquistou aqui no Brasil, if you finish successfully, se você terminar de maneira bem-sucedida o curso, and if you want to, e se você quiser também, to our U.S. Master of Divinity degree. para o nosso mestrado em divindade lá nos Estados Unidos. As I said, that's a total of about 98 credit hours for that degree. Como eu disse anteriormente, para o mestre em divindade são 98 horas crédito. And of course, you have to be able to understand English to E do é that. claro, para fazer o mestrado vocês precisam aprender inglês. We have talked about putting all of our program into Spanish, Nós pensamos até em fazer um programa em espanhol, but that isn't a reality yet. mas essa não é a nossa realidade ainda. And Portuguese is not a reality either. E em português muito menos. But if you have the ability to study in English, Mas se você tem habilidade para aprender inglês ou fala inglês, and with just a little extra work, apenas com um trabalhinho a mais, your Master of Arts in Reformed Baptist Theology degree o seu mestre em artes em teologia bíblica aqui no Brasil will transfer into CBTS proper, pode ser transferido para o nosso programa lá nos Estados Unidos, and our Master of Divinity degree para o nosso programa de mestrado em divindade,
with 30+ hours of credit. Claro, com 30 horas de crédito de trabalho a mais. So students who do that Então, os alunos que fazem isso, will be about 1/3 of the way to a Master of Divinity degree with 1/3. us. Os alunos que fazem assim, eles já estão a 1/3 do caminho para conquistar o mestrado em divindade. Thank you for the opportunity that you've given me Muito obrigado pela oportunidade que me foi concedida to tell you about CBTS para falar sobre o nosso seminário and to welcome you to the CBTS family of seminaries. e para receber vocês na família do nosso seminário. Thank you very much. Muito obrigado.